Glória a Deus, com muita alegria, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos na casa de Deus para mais um culto de louvor ao nosso Deus, culto de ensino, e o povo de Deus já chegando, já nesta reunião solene e abençoada. Eu peço que todos nos coloquemos de pés. Nós iremos começar o nosso culto, meus irmãos, e quero já também cumprimentar os nossos irmãos do canal do YouTube, estão já também agora ao vivo no nosso culto online. Que Deus abençoe todos os irmãos, abençoe suas famílias. Temos um grande engajamento nesse culto de terça-feira, muitos irmãos acompanham, assistem, não só aqui de Fortaleza, das nossas congregações, mas irmãos por muitos lugares do mundo, meus irmãos, muitas cidades. Já algumas vezes viajando para muito longe, recebi testemunhos de irmãos que acompanham esse culto, acompanham essa igreja semanalmente. Nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler na Epístola aos Hebreus, meus irmãos, capítulo 12, versículo 12 em diante. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 12 em diante. Vamos ler juntos. Eu tenho aqui comigo a Bíblia Nova Almeida atualizada. Os irmãos que não têm podem acompanhar no telão. E vamos juntos ler a palavra de Deus que diz assim: Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Nós vamos orar agora. Temos alguns pedidos de oração para fazer, meus irmãos. Vamos seguir e continuar orando pelo nosso pastor Antônio José. Graças a Deus, se recuperando bem. E está naquela fase de fisioterapia, e Deus tem dado graça ao nosso pastor e tem ouvido nossas orações. Sigamos orando para que muito em breve ele esteja aqui conosco. Oramos pela irmã Janilda, sua família, oremos pelos nossos pastores, todos os pastores, meus irmãos, especialmente também pelo pastor Júnior Nascimento, nosso pastor Júnior Nascimento, ali da congregação Presidente Kennedy. Hoje ele sofreu um acidente de moto, está hospitalizado, irá passar por 2 cirurgias. Vamos orar por ele. O servo de Deus está internado. Hoje à tarde conversamos com ele e ele pediu oração. Hoje à noite já tem uma primeira cirurgia e nós vamos orar, interceder por ele, para que Deus possa dar graça ao seu servo. Oremos também por uma família, meus irmãos, uma família de irmãos da nossa congregação do Parque Jaboatã. Ali tem uma família que os pais daquela família, o irmão Didi e a irmã Márcia, inclusive lidera o Ministério de Mulheres daquela congregação, e eles têm um filho já casado, né, também congrega naquela congregação e é caminhoneiro. Esse irmão costuma viajar na sua carreta, levar a família, e nesses dias viajando, levou sua esposa e seus filhos, uma filha e um filhinho de 2 anos. E nessa viagem aconteceu um acidente, a carreta virou e o filhinho veio a óbito, o filho de 2 anos.
Uma situação muito dramática. Esses irmãos estão internados de Tocantins, muito longe de casa. A família muito aflita, meus irmãos. E são aquelas lutas que quando batem na porta, meus irmãos, sacode a família, mexe com a estrutura de todo mundo. E a gente, como pastor, sente, se preocupa. O nosso pastor tem orado por esses irmãos. A notícia chegou já agora à tarde, para que Deus abençoe. Está muito longe, está internado. O óbito foi apenas o filhinho, mas os demais também estão machucados, internados. Vamos orar para que Deus coloque a mão nessa situação, meus irmãos. Traga essa família de volta para casa e possa reconstruir, recomeçar, seguir a caminhada, porque essa é uma tarefa, é uma missão nossa que continuamos aqui. Quantos mais precisam de oração, meus irmãos? Todos nós precisamos. Oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai justo, santo e maravilhoso, nós estamos na Tua presença, Senhor. Estamos num culto de louvor ao Teu nome. O Teu povo já chegando, reunindo-se. E trazemos, Senhor, um coração aberto, uma mente atenta à Tua palavra, que é falado aqui através dos louvores, mas também através da pregação. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor manifeste Tua presença no nosso meio, como sempre faz, a cada reunião, a cada culto, que a Tua graça, Pai, possa tocar vidas aqui. Eu Te louvo, porque este culto reúne não só os irmãos aqui da congregação sede, mas os nossos pastores que vêm das congregações, os nossos irmãos. Alguns atravessam a cidade, Deus, e num percurso longo, difícil, vem até a Tua casa. Eu quero Te bendizer por esses irmãos, que a Tua bênção seja sobre cada um de nós nesta noite. Senhor, nós oramos agora pela família do irmão Didi e da irmã Márcia, Senhor. Senhor, como estão aflitos os Teus filhos nesse dia. Um dia de dor, Senhor, de grande dor. É o dia mau, aquele dia, Senhor, em que densas trevas, Pai, chegam sobre nossa casa, e se não é o Senhor para nos ajudar, não temos como enfrentar, Senhor, a noite escura da alma. Que o Senhor estenda as mãos, dando, Senhor, lucidez, dando equilíbrio, dando consolo. É o consolo que só o Senhor pode dar. Nós oramos pelo Teu servo, pastor Júnior, foi acidentado hoje, está internado. Que as Tuas mãos se estendam, Senhor, tocando a vida, a saúde do Teu servo, conduzindo esta cirurgia que irá acontecer ainda hoje à noite, para que seja bem sucedida e muito breve o Teu filho esteja completamente recuperado. Nós oramos pelo Teu servo, pastor Antônio José. Teu servo está, Senhor, se recuperando desta cirurgia. Oramos pelo nosso pastor, intercedemos pela sua saúde, que a Tua bênção esteja sobre ele, sobre a sua casa. Eu oro por toda a Tua igreja, todos os meus irmãos e irmãs que levantaram suas mãos. O Senhor conhece a vida e as necessidades de cada um, e eu sei que nenhum de nós sairá deste recinto, Deus, sem ouvir a Tua voz, sem falar contigo. O Senhor está no nosso meio, e nós Te bendizemos por isso e Te adoramos, no santo, poderoso nome de Jesus. A igreja diga amém. Podeis sentar, meus irmãos, vamos juntos adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, nós cumprimentamos toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos vieram disponíveis a louvar e bendizer ao nome do Senhor esta noite? Glória a Deus. Se isso é verdade em seu coração, louvemos com muita alegria o hino da harpa cristã 243, ao abrir o culto. Louvemos ao Senhor. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno
e purezas em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Toda a igreja, meus irmãos, vamos repetir a última estrofe. Abençoa, ó Deus Santo. Cante. Abençoa, ó Deus Santo, os teus Continue cantando bem alto. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Quantos têm sido protegidos pela boa mão do Senhor? Glória a Deus. Vamos continuar louvando, meus irmãos. 143, o verdadeiro amigo. Tu és pra mim o verdadeiro amigo. Só em ti, meu Redentor, vou confiar. Defende-me do mundo e do perigo. Ansioso eu te quero encontrar. Ouve! Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração. Sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Veja, Senhor, com tua graça imensa, ajuda-me a levar a minha cruz, fazendo-me sentir real presença do Consolador divino, ó Jesus. Vem levar-me para perto. Aleluia. Para perto do teu grande e bondoso coração. Sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Jesus, tu és a minha esperança, e contente eu desejo te seguir, a ti orando com perseverança, para que me guarde
alegria, cantemos. Vem levar-me. Aleluia. Se você ainda tem essa esperança, cantemos mais uma vez. Quantos creem que em breve estaremos com Ele face a face? Aleluia! Glória a Deus. Amada igreja, vamos continuar esse momento de louvor ao Senhor. E gentilmente nós convidamos a todos vocês a se colocarem de pé. Quem puder, irmãos. Sei que hoje pode ter sido um dia cansativo de trabalho, de labuta, mas este é o momento de rendermos glórias ao nosso Deus. Louvemos. Transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar
sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Se isso é verdade em seu coração, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Privilégio retornarmos à casa do Senhor para mais um culto de doutrina. Meus queridos irmãos, nós queremos apresentar aqui os nossos pastores do setor IAL 2, que estão escalados para estarem no culto de doutrina essa noite. Por gentileza, se coloquem de pé, pastores, para que nós possamos reconhecer as caravanas que aqui estão nessa noite. Glória a Deus. Uma linda representação dos nossos pastores. Que Deus continue abençoando os nossos pastores em nome de Jesus. Meus irmãos, com muita alegria quero fazer menção de alguns irmãos que nos visitam essa noite. Nós temos aqui da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, que congregam ali no Templo Central, o nosso querido irmão evangelista Gildon Henrique Bezerra e a sua esposa, a nossa querida irmã Sueide Maria. Onde estão os nossos irmãos? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Ainda de pé, por gentileza. Queremos apresentar o nosso irmão Alânio Paulino da Cruz e sua esposa, a irmã Andréia Almeida, também da Assembleia de Deus em Natal, ali do Templo Sede. Glória a Deus por essa família maravilhosa que nos visita essa noite. Se os nossos irmãos estão felizes com a presença dessa família nessa noite, vamos dizer amém. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E também, meus irmãos, nós temos aqui uma carta de recomendação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Grande de Seu, Teresina, Piauí, carta assinada pelo nosso querido pastor amigo Reinério Dantas. E está conosco a irmã Ana Luísa. Cadê a nossa irmã que nos dá a alegria de nos visitar essa noite? Glória a Deus. Se a igreja está feliz com a presença da nossa irmã, vamos dizer mais uma vez amém. Amém. Se porventura você nos visita essa noite e não passou na nossa recepção, levante uma de suas mãos para que nós possamos conhecê-los. Algumas mãos levantadas, meus irmãos, e essa igreja também se alegra com a presença de vocês. Se é verdade, vamos dizer mais uma vez amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, faço menção agora da nossa programação semanal. Nós estamos praticamente chegando no meio da semana. Hoje o nosso tradicional culto de doutrina, e amanhã, quarta-feira, nós teremos aqui no nosso templo sede, às 19 horas, culto de mulheres TC. Você é nossa convidado também para participar desse momento de celebração ao Senhor. Quinta-feira, o nosso tradicional círculo de oração, às 14 horas. E domingo, a nossa tradicional programação já conhecida dessa igreja, começando cedo, às 8 da manhã, com a nossa EBD, e os nossos 2 cultos de celebração, o primeiro às 10 da manhã e o segundo às 18 horas. Lembrando, meus irmãos, que nós já estamos chegando no 3º domingo deste mês, portanto, próximo domingo, nós teremos, além do culto de celebração, a ceia do Senhor. Então, você não pode ficar de fora dessa programação. Meus irmãos, eu peço agora que você redobre sua atenção. O nosso culto, ele é amplamente assistido pelo canal que nós temos no YouTube, AD Templo Central. Mas nem todos aqueles que nos acompanham são inscritos nesse canal. Então nós queremos lhe pedir que, se você assiste às nossas programações, mas ainda não se inscreveu no canal, você possa se inscrever, e além de se inscrever, que você possa ativar o sino de notificações, para que você possa receber sempre os novos avisos, avisando dos nossos cultos, das nossas mensagens e das nossas
transmissões ao vivo. Então, que você possa fazer isso nessa noite, para que você possa sempre estar conectado com a AD Templo Central no nosso canal do YouTube e permanecer assim conectado com a palavra de Deus e com todos os trabalhos que são realizados pela nossa querida AD Templo Central. Por fim, meus irmãos, eu comunico à igreja que no dia 2 de agosto nós estaremos iniciando os nossos cursos de iniciação à vida cristã e também o nosso curso Nossa Igreja, para que os irmãos possam entender se você está aqui nos visitando ou se você chegou nessa igreja há pouco tempo. O curso No Caminho do Discipulado, ele serve para irmãos que ainda não foram batizados nas águas. Então, se você ainda não foi batizado e tem esse desejo, para que você possa ser batizado, para que você possa descer as águas batismais, você precisa primeiro passar pelo curso de iniciação à vida cristã. Então, se você tem interesse de participar desse culto, absolutamente gratuito, você receberá um material, serão 12 encontros que você terá aos domingos pela manhã. Você procura a nossa equipe na recepção da igreja para dar o seu nome e o seu contato, e a nossa equipe estará entrando em contato com você. Já o curso Nossa Igreja, ele é destinado para 2 tipos de pessoas, 2 grupos de pessoas. Para aqueles que foram batizados em águas e que agora se tornarão membros efetivos dessa igreja. Então, você que desceu as águas aqui, para que você possa ser efetivado como membro dessa igreja, você vai ter que fazer parte do Nossa Igreja. Serão mais 12 aulas, onde você terá todo o conhecimento de que igreja é essa que você agora fará parte. Então, esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo são aqueles irmãos que chegam na nossa igreja de outras igrejas, de outras denominações, que já são batizados. Então, você não passa pelo caminho do discipulado, você vai para a nossa igreja, para que após esse período aqui de ensino, você possa ser recebido oficialmente como membro da AD Templo Central em Fortaleza. Meus irmãos, eu sei que são muitos avisos, mas se os irmãos entenderam, por gentileza, digam amém. E agora nós queremos convidar nosso querido pastor Afonso Sabino para conduzir o momento do santo ofertório do culto nesta noite. Queremos saudar a todos na paz do Senhor. É uma alegria estarmos novamente aqui, nesse momento tão importante. Faz parte da liturgia do culto, e é o momento quando nós agradecemos a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Tudo que nós temos foi Ele que nos deu, a saúde, a família, o emprego, tudo foi Deus que nos deu. E no Salmo 116, versículo 12, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista aqui perguntava, né? O que é que ele poderia dar ao Senhor por tantos benefícios recebidos? Isso é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer. O que você dará ao Senhor por tudo o que Ele tem feito na sua vida? Amém? Então medite nisso e contribua com amor. Tem mais também o QR Code da construção do templo. Se você ainda não participou da campanha, tem uns carnezinhos que você pode procurar depois com o pessoal da oferta, e eles lhe trarão o carné para contribuição. Você pode, as parcelas, você decide o valor da parcela, e você participa também dessa história. E você que já contribuiu, quiser contribuir de novo, não tem problema. Amém? Pode vir. Vamos orar ao Senhor. Soberano, eterno e poderoso Deus, com o coração agradecido, Senhor, estamos aqui diante de Ti, para Te louvar, Te glorificar e Te agradecer, Senhor, porque Tu tens sido fiel, Tu tens sido bondoso, Tu tens nos dado muito mais do que merecemos, Senhor. E com o coração agradecido, nós vamos agora contribuir com a Tua obra, para que essa obra tenha um andamento, para que mais vidas sejam alcançadas, os projetos da igreja, Senhor, tenham andamento, meu Deus, os nossos missionários, projetos sociais, meu Senhor da glória, e a construção do novo templo, meu Deus, que Tu tens abençoado. Estamos no final, estamos, Senhor, nos acabamentos finais, e cremos, Pai, que Tu vai honrar e vai se receber como oferta suave
aos teus olhos. Pai querido e amado, nos abençoa poderosamente, Pai. Abençoa todos aqueles que contribuem, que ofertam, que dão seu dízimo, que sabem a importância da sua contribuição. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar, e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com seu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Nem te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com seu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando
Chegando ao momento da palavra de Deus, eu peço que toda a igreja abra novamente comigo a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e vamos ler a partir do versículo 12, meus irmãos, texto bíblico que embasa a ministração da palavra de Deus, que tem como tema a prática da comunhão cristã. Na última terça-feira de junho, nós falamos sobre uma igreja centrada em Cristo. Os irmãos veem que nós temos uma linha de comunicação, de ministrações, especialmente nos cultos de terça-feira, que passa, meus irmãos, por um caminho traçado pelo nosso pastor da igreja. Esse ano nós estamos orientados pelo tema Edificados na Palavra, chamados à santidade, e em torno desse tema temos um caminho de leitura bíblica feito a partir de fevereiro até novembro. Estamos lendo a Bíblia a partir do enredo da salvação, e a soma disso, meus irmãos, vai como que orientando um fio de ouro das pregações aqui, especialmente às terças-feiras. E esses dias um irmão perguntou sobre essa linha de comunicação da igreja, e eu acho até que é bom, vez por outra, a gente falar disso para dar razão aos irmãos, porque certos temas são tratados, certos assuntos são abordados e às vezes inclusive repetidos. Na última vez que preguei, eu falei que as nossas ministrações, elas são como se fosse, elas são cíclicas, né? Elas são espirais, então a gente vai voltando sempre no mesmo ponto, aprofundando. É um exercício de, às vezes, dizer uma mesma coisa de muitas maneiras. E eu estava, inclusive, esses dias pensando sobre essa comunicação que o nosso pastor vem fazendo, e a gente segue na mesma linha, né? E eu até destaquei aqui pelo menos 5 princípios que são muito claros na forma que nós ministramos aqui, especialmente nas terças-feiras. O primeiro dele é que a Escritura, ela orienta o sermão, não partimos do tema, partimos da palavra, do que o texto fala. Uma outra coisa é que Cristo é o centro da exposição bíblica. Os irmãos vão perceber que sempre que pregamos, a mensagem está sempre tendo essa referência como Cristo sendo o centro da palavra, porque Ele é o centro das Escrituras. Uma terceira coisa é que cada texto que nós lemos é sempre lido dentro da história da salvação, que nós chamamos de enredo da salvação. Mesmo quando nós pregamos mensagens do Antigo Testamento, nós sempre olhamos para aquele texto a partir de Cristo. O que aquele texto fala de Cristo, como aquele texto aponta para Cristo. Uma quarta coisa é que esta mensagem ela sempre objetiva a verdadeira santidade que nasce do Evangelho. Então, é também algo que sempre reforçamos aqui. Não somos uma igreja que fala, meus irmãos, de autoajuda, não falamos de legalismos, não falamos de práticas religiosas pura e simplesmente. Nós falamos do Evangelho. E a santidade que brota da palavra é a santidade que brota do Evangelho que nós anunciamos. Em quinto, a Escritura pregada aqui, ela não forma apenas cristãos isolados, não edificamos pessoas para viver no seu mundo de mármore, no seu mundo de concreto. Nós edificamos pessoas para uma vida comunitária. Nós pensamos que um cristão saudável, um cristão bíblico, um cristão que está verdadeiramente comprometido com o Evangelho, é um cristão comprometido com a igreja local. Ele vem ao culto, ele cultua, ele tem pastor, ele presta conta, ele dá satisfação. Então, todas as pregações, elas sempre levam para esse ponto, para reforçar isso. Eu digo isso para que os irmãos entendam por que a linha de comunicação sempre segue esta mesma trilha. Inclusive, esse texto que nós vamos ler já foi passado pelo nosso pastor e ele trabalhou aqui o tema da santidade. E hoje eu quero trabalhar o tema, meus irmãos, da vida comunitária da igreja, como esse local de edificação, de fortalecimento espiritual. Vamos ler o texto. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus:
Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para que os seus pés, para que os mancos não se desviem, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A igreja diz amém? Amém. Meus irmãos, como eu falei, nós estamos seguindo uma trilha e, ao ministrarmos na última palavra desse contexto da doutrina, na última terça-feira de junho, sobre uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja centrada no Evangelho, nós somos desafiados a pensar o efeito do Evangelho em nós, na vida pessoal, mas também na vida comunitária. E esse efeito do Evangelho, ele tende, meus irmãos, a retirar o ego do centro e recolocar Cristo no centro. Foi por esse caminho que nós trilhamos. E eu quero pensar hoje justamente como esta igreja, em que Cristo está no centro, ela age. Porque uma das argumentações que temos falado e repeti por muitas vezes nessas últimas terças-feiras, é que nossa vida individual, ela importa na vida coletiva, ela afeta tanto positivamente como negativamente. Nós falamos isso na última vez. Os nossos pecados não são apenas, meus irmãos, atitudes de desvios em relação à nossa relação pessoal com Deus. Pecados pessoais se tornam problemas coletivos. Às vezes, família inteira sofre por causa do pecado de uma pessoa só. A igreja sofre, a igreja também é afetada pela maneira como nós lidamos com a nossa própria vida, com a nossa própria espiritualidade. E aí, meus irmãos, eu quero falar sobre isso, porque quando Cristo ocupa o centro, não há uma mudança só na forma da igreja adorar, não há só uma mudança na forma da igreja compreender o Evangelho, há uma mudança também na forma em que nós nos relacionamos. Quando Cristo ocupa o centro da igreja, a fé, ela deixa de ser uma experiência pessoal e ela se torna uma responsabilidade compartilhada entre nós. A cruz de Cristo, ela não restaura apenas a comunhão vertical do homem e Deus. A cruz, ela cria, meus irmãos, uma comunhão horizontal, em que os membros do corpo de Cristo agora partilham de uma vida comum e de responsabilidades comuns. Portanto, uma igreja centrada em Cristo é uma igreja em que os irmãos importam uns para os outros. E isso acontece porque Cristo nunca reúne um povo apenas para o seu próprio deleite espiritual. E, ao meu ver, isso é um desafio para nós, porque parece ser uma tendência do nosso tempo, cada vez mais as pessoas enxergarem a espiritualidade cristã a partir de expectativas pessoais, de demandas pessoais, de necessidades pessoais. É a minha igreja, é a minha experiência com Deus, é como eu me sinto. E às vezes ambientes de maior aglomeração se tornam ambientes muito adequados para quem às vezes quer apenas um lugar para ir assistir uma boa mensagem, cantar alguns louvores ali e ir embora, não ter conexão com ninguém. Talvez alguém até busque uma igreja assim, uma igreja maior, uma igreja sede, buscando isso. Não, eu quero justamente isso, um lugar que eu não conheça ninguém e também ninguém me conheça. E que fique assim, porque eu quero ir assistir o meu culto, terminou o culto, vou embora, ninguém sabe quem eu sou, de onde eu venho, ninguém sabe o meu nome, ninguém me perturba. Tem gente assim. E aí a gente vive a vida sempre pensada a partir do eu,
do que eu quero, do que eu pretendo, do que eu gosto. E é tão interessante porque o cristianismo pentecostal, especialmente o assembleiano, ele cresce no Brasil, meus irmãos, e essa é uma das explicações para o crescimento da fé assembleiana. Ele cresce justamente nessa migração do mundo rural para o mundo urbano. A nossa igreja, ela foi inicialmente uma igreja do mundo rural. A nossa igreja nasceu no mundo rural. E ela, aos poucos, ela foi indo nesse fluxo da passagem do rural para o urbano. É o que a história chama de êxodo rural. E essas igrejas assembleianas, nascendo agora na cidade, vinda do mundo rural, do campo, elas se tornaram lugares de acolhimento, lugares, meus irmãos, de proteção, abrigo, família. Essa é a cara da nossa igreja nas origens. Aquelas pessoas saindo do campo, procurando as cidades para morar, buscando emprego, às vezes vivendo um mundo novo, cheio de complexidades, encontravam na igreja um ambiente muito parecido que elas viveram lá no ambiente rural. Por isso que muito da nossa cultura de igreja, da cultura tradicional da nossa igreja, é uma cultura de uma igreja muito do mundo rural, do campo. As famílias reunidas, todo mundo se conhece, há aquela relação de proximidade uns com os outros. Isso foi algo muito importante para esta igreja, inclusive, se desenvolver na cidade, porque era um abrigo. É aquela pessoa que chega, e quando chega tem uma família ali. Os irmãos conseguem cesta básica, os irmãos, nasce o menino, faz uma feira e compra fralda. A pessoa vai para o hospital, precisa de remédio, os irmãos se reúnem e compram remédio. Não é assim, meus irmãos? As nossas igrejas, as nossas congregações, todo mundo se conhece. O irmão faltou ali uns dias, já sabe, cadê o irmão que não veio mais? Aí alguém já vai lá, visita. Rapaz, o irmão não veio porque está hospitalizado. Aí de repente já tem aquela rede de apoio que ajuda, que apoia. Meus irmãos, isso se tornou um lugar de abrigo, de acolhimento, de apoio para as pessoas. E é assim que a igreja se viu e se desenvolveu ao longo do tempo. Mas ela vive agora um novo desafio, porque ela vai crescendo. E especialmente as igrejas maiores, elas tendem agora a vivenciar um contexto em que as pessoas cada vez mais se recolhem à sua individualidade. E a gente começa a experimentar um fenômeno chamado clericalismo, em que parece que tudo que diz respeito ao cuidado, diz respeito à responsabilidade do líder e do pastor da igreja. Cada um vai se fechando no seu mundo. E daí a nossa preocupação, é por isso que surge, por exemplo, ferramentas, instrumentos de relacionamento, como por exemplo são os nossos grupos de vida. O que são grupos de vida? Grupos de vida é praticamente uma espécie de resgate, meus irmãos, do culto doméstico assembleiano das nossas origens. São pequenos grupos que agora se reúnem e que mesmo no contexto de uma igreja grande, as pessoas podem experimentar relacionamentos profundos, de conhecer uns aos outros. Mesmo que eu não possa conhecer 1000 pessoas, porque é muita gente, pastor Cláudio, mas eu posso conhecer 15. Eu posso ter amizades profundas com um grupo menor de pessoas, e a partir daquela relação, eu ter, meus irmãos, apoio, proximidade, sabe, segurança, acolhimento. E isso é importante, porque parece que essa é a imagem que o autor aos Hebreus tenta colocar diante de nós nesse texto. Porque o cenário da carta aos Hebreus é um cenário de perseguições, de perdas. A igreja está aqui enfrentando longos períodos de pressão, meus irmãos. E aí parece que há já uma espécie de cansaço. A igreja já começa a sentir o peso daquilo. O contexto de Hebreus 10 em diante parece ser uma espécie de segunda onda de perseguição. E aquela igreja já tendo sofrido tanto a primeira onda, ela parece agora acusar o golpe. E inclusive o autor aos Hebreus, no capítulo 10, 25, ele fala de irmãos que já estão deixando de congregar. Há um processo de desânimo, de desestímulo em relação à fé. É nesse ponto que o autor aos Hebreus vem mostrar que a igreja é um ponto de fortalecimento. A igreja é um lugar em que nós podemos nos ajudar a nos manter firmes no Senhor. É por isso que a carta aos Hebreus, há muitas expressões que falam dessas mutualidades, dessas responsabilidades mútuas. Por exemplo, é da linguagem da epístola aos Hebreus
termos como exortem-se mutuamente, considerem uns aos outros, fortaleçam mãos cansadas, cuidem para que ninguém... Vocês percebem o padrão? A gente tem isso ao longo da epístola. Por quê? Porque o autor aos Hebreus, ele entende que Deus preserva o seu povo, meus irmãos, e cuida do seu povo por meio da comunhão dos santos. A comunhão, a comunidade, a vida comunitária da igreja é um meio pelo qual Deus cuida de nós, nos edifica, nos encoraja, nos fortalece. E perder de vista esse horizonte é nos sentenciar a uma vida empobrecida espiritualmente, uma vida isolada. E óbvio, meus irmãos, a gente vê isso a partir da imagem de um rebanho, em que uma ovelha se isola do rebanho. A ideia clara que temos é que essa ovelha está vulnerável, ela está fragilizada, ela está muito mais exposta a perigos do que todas as outras que estão unidas, protegidas e abrigadas no redil, cuidadas pelo pastor. Por isso que a vida cristã nunca pode ser individualizada, ensimesmada. Nós precisamos confrontar isso, meus irmãos, porque Deus quer e pretende que a sua igreja seja esse lugar que a nossa igreja sempre foi historicamente, um lugar de abrigar, de acolher, de encorajar, de cuidar. Ah, pastor, mas não é perfeita. Não é mesmo, não pode ser. Nós estamos nela, né, meus irmãos? É justamente a gente nela que faz ela não ser perfeita, porque nenhum de nós é. Mas somos peregrinos imperfeitos, de mãos dadas, caminhando, meus irmãos, nos ajudando, lutando com os outros, sofrendo com os outros, orando uns com os outros, protegendo uns aos outros. Essa é a imagem que Deus pensa para a igreja. E aí eu queria olhar o texto agora, o texto que nós lemos, para enxergar responsabilidades que o autor enxerga, que tocam a vida comunitária da igreja. E há pelo menos 4 responsabilidades que nós não podemos evitar, porque elas são próprias da vida em comunhão. Elas são espécies de práticas da comunhão cristã. Qual é a primeira responsabilidade que o autor enxerga? A primeira responsabilidade é que recai sobre nós, meus irmãos, o dever de fortalecer os que enfraquecem na caminhada da fé. Recai sobre cada um de nós a obrigação de fortalecer aqueles que estão fracos na caminhada da fé. Vamos para o texto novamente. Olha o que diz o versículo 12. Por isso, talvez na sua versão diga portanto, né? Portanto, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que os mancos não se desviem, mas seja curado. É tão interessante que esse por isso, ou portanto, ele indica que você não pode ler a partir daí sem desconsiderar o que foi dito antes. E os versículos anteriores, o autor aos Hebreus está falando da disciplina, de que muitas vezes sofrimentos que vêm até nós não são, meus irmãos, experiências de abandono de Deus, não são castigos, mas são, meus irmãos, resultados ou reflexos do ato amoroso de Deus como Pai, nos disciplinando para nos moldar como filhos amados. E segundo o autor aos Hebreus, esse ato de disciplina de Deus produz em nós fruto pacífico de justiça. É como se o autor estivesse dizendo, já que Deus está fortalecendo vocês, façam dessa força um instrumento para fortalecer outros. Isso, obviamente, nos ensina algo muito precioso, porque a graça de Deus, a graça que Deus derrama sobre nós, meus irmãos, ela não vem para terminar em nós. Cristãos, meus irmãos, não são depósitos, são canais. Por nós fluem as bênçãos e a graça de Deus, aquilo que Deus nos dá. Não vem para parar em nós, não vem para estacionar em nós. A graça que Deus derrama, meus irmãos, precisa ser compartilhada. A consolação que recebemos, Paulo fala disso, é também a consolação que nós consolamos outros. A esperança que Deus renova dentro de nós é também a esperança que nós comunicamos a outros.
Toda perseverança deve fortalecer a perseverança de alguém. O que nós recebemos de Deus é sempre objetivando alcançar outros, tocar outros, abençoar outros. Nós sempre somos ponto de partida, meus irmãos. Nunca somos o ponto de chegada daquilo que Deus faz, porque a vida cristã é uma vida comunitária. Mas olhemos para o texto, porque há uma expressão muito bonita. O texto diz: fortaleçam as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Não é isso que o texto diz? Os joelhos vacilantes. Como é interessante, porque aqui o autor aos Hebreus, ele está fazendo uma citação de Isaías 35. É uma profecia de Isaías. E naquele contexto, o profeta anunciava que Deus viria salvar o seu povo. Isaías 35, versículo 3 e 4. Diz assim no texto de Isaías: fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Perceba que aquilo que Isaías via e profetizava como promessa de Deus, se torna agora, a partir de Hebreus, uma vocação da igreja. Aquilo que Deus prometeu que faria, a partir de Hebreus nós descobrimos que Deus faz e fará através do seu povo. Porque é justamente o seu povo que materializa e faz cumprir esta palavra que Deus disse. Os joelhos trôpegos, os braços cansados são fortalecidos por Deus através do povo de Deus, através da comunidade de Deus. Perceba que trata-se de uma missão que a igreja recebe do próprio Deus. O que era promessa da ação de Deus, agora é responsabilidade nossa. Não porque a igreja substitui Deus, meus irmãos, mas porque Deus age por meio da igreja. Muito do que temos de Deus vem através dos nossos irmãos. O abraço do irmão é literalmente consolo de Deus, meus irmãos, no dia da nossa aflição. O se importar conosco é Deus se importando. Às vezes a gente ora, né? E diz: Senhor, tenha misericórdia, Deus. Visita os enfermos no hospital, Senhor. Já viu alguém orando assim? Senhor, vá lá na casa de detenção, Senhor. Visita os encarcerados. E aí eu imagino Deus ouvindo dizendo: eu quero visitar. Eu quero visitar, vá lá. Porque eu visito hospitais através de você que está orando. Eu visito presos através de você que está orando agora. Você pode ser a própria resposta da sua oração. Você pode materializar aquilo que você está pedindo a Deus. Porque enquanto você ora por alguém, diz: Deus, socorre a irmã fulano, que precisa, Deus, de apoio, de ajuda. Meu irmão, você é a resposta. Você é a pessoa que pode ser a resposta de Deus. É através do justo e do crente que Deus materializa e faz conhecido a sua bondade, o seu amor. E a gente precisa saber disso. Meus irmãos, mas aqui é importante olhar quem eram essas mãos cansadas. Quem eram essas mãos cansadas? O texto aqui não fala de gente rebelde, não fala, meus irmãos, de gente que está desviado, de gente que está vivendo uma vida longe de Deus. O texto fala de gente que está sentindo o peso da luta, da vida, das aflições. Meus irmãos, esses irmãos aqui tinham sofrido confisco de bens. Eles estavam longe de casa, sofrendo prisões, perseguições. Há um longo desgaste aqui nessa igreja. Portanto, as mãos cansadas aqui é mãos cansadas da luta. É mãos cansadas de batalhas. Quantas pessoas estão assim na igreja, vindo ao culto assim quase como um ato de resistência, estão cansados. E não é porque se desviaram, porque perderam a fé, porque estão, cometendo algo que ofende, que desagrada a Deus, é porque a batalha não para. A luta termina, começa outra. E aí chega uma hora que a gente cansa, meus irmãos. Chega uma hora que a gente sente o peso do cansaço e do fardo. É sobre essas pessoas que o autor está falando. E aí perceba que ele não fala repreendendo essas pessoas, ele não fala exortando, ele não fala dizendo:
sabe, desperte uma força que tem dentro de você. Tem hora que essa força não existe não, meus irmãos. Ou ela vem de fora, ou a gente desaba, sabe? E é justamente nesse momento em que Deus, sabe, move o coração da igreja para dizer: fortaleça as mãos cansadas, suportem os joelhos vacilantes. Tem gente precisando de ajuda, e essa é uma tarefa nossa, essa é uma tarefa de cada um de nós. Somos irmãos, somos parte do mesmo corpo. Isso não é apenas trabalho para o pastor. Sabe, tem aquelas pessoas, às vezes na congregação, eu vi tanto isso, tantos anos, meu pai dirigindo igrejas, e aquele irmão que ele sabe tudo que está acontecendo, ele sabe quem falta, quem não veio, e aí ele vem e diz: pastor, o senhor percebeu que o irmão fulano está há 2 semanas sem vir o culto? E aí ele literalmente dá aquele relatório, ele diz quem faltou, quem não veio, mas ele diz, por vezes numa atitude de cobrança, e presumindo que é o pastor, e somente o pastor, que deve se importar e fazer algo em favor daquele irmão que não vem. Isso não é verdade, meus irmãos. A igreja é um povo chamado à prática da mutualidade. Nós temos de Deus o dever e a missão de nos ajudar mutuamente, de estender as mãos para o outro que está enfraquecido, de suportar aquele que está com o joelho vacilante. Isso não é tarefa somente do pastor, é tarefa de cada um membro do corpo de Cristo, em que o Senhor Jesus é o cabeça. A gente precisa entender isso, senão a gente fica naquele lugar, meus irmãos, de jurado de calouros, só avaliando o desempenho do pastor, julgando quem foi, quem não veio, quem faltou. E é nós, somos nós que edificamos, somos nós que fortalecemos, somos nós que ajudamos, somos nós que podemos dirigir uma palavra de conforto, de encorajamento. Oh, meu irmão, o meu desejo é que Deus nos faça ciente disso, porque uma igreja grande, e Deus tem feito perceber isso, é também uma possibilidade muito maior, meus irmãos, de ajudar, de socorrer, de cooperar. Eu tenho visto isso, de como este rebanho se reunindo, meus irmãos, consegue fazer tanto, e a gente percebe que esta força está justamente na unidade, no unir forças, no empenhar-se para a gente caminhar na mesma direção, seguir no mesmo rumo. Quando há, meus irmãos, uma fragmentação, fatalmente enfraquece, porque cada um isolado entrega muito pouco. O muito só é muito quando a gente reúne o pouco de cada um. Por isso que uma multidão grande, uma igreja menor, uma igreja pequena, seja qual estrutura esta igreja tem, ela tem do Senhor, meus irmãos, o papel de encorajar, de fortalecer, sabe, de trazer ânimo. E aí eu falo, meus irmãos, também na direção daqueles que olham para si e se sentem assim quase como uma espécie de cliente na igreja. Ele se sente como se fosse alguém em que a própria estrutura e a comunidade lhe é devedora de cuidado, de atenção, sabe? Ele se ausenta da igreja e não tira o olho do celular esperando quanto tempo vai passar para alguém mandar a primeira mensagem. Porque é aquela sensação de que ele está para ser servido. E essa não é a postura correta. Nós não estamos aqui para ser servidos. Meus irmãos, a igreja não é um clube de associados em que você paga a sua mensalidade e entra por essa porta cheio de direitos. A igreja é um corpo de membros em que temos deveres, nós temos obrigações. Nós lutamos e trabalhamos pelo bem desse corpo. Sem compreendermos isso, não entendemos o que é essa igreja. Porque a pessoa pode parar no seu lugar e dizer: ninguém me procurou, estive doente, ninguém me visitou. Meu irmão, e você quando está bom não visita ninguém também? Você entende que isso nos confronta? Porque o ponto é, eu não estou num lugar só para receber, eu estou também para dar, para compartilhar, para servir, para ajudar, para estender as mãos. Por isso que a pergunta que marca a maturidade cristã, meus irmãos, deixa de ser como está a minha vida espiritual e começa a ser quem Deus colocou ao meu lado para que eu possa ajudar na caminhada. E eu queria que você se perguntasse sobre isso. Quem é que caminha do seu lado?
Quem é que interage com você na vida? Provavelmente há uma responsabilidade de Deus confiada a você no tocante a esta pessoa. E a gente saber disso, meus irmãos, nos faz responsáveis por elas. Sabe? De tomar a iniciativa de fazer algo por alguém que precisa. Eu não preciso dizer ao pastor para orar por alguém, sendo que eu posso orar. Os irmãos entendem? É claro que é necessário comunicar aos santos, porque o pastor não só ora, mas também pede que toda a igreja ora. Mas enquanto nós comunicamos, nós também nos envolvemos. Porque senão a gente fica naquela posição, meus irmãos, de somente dar o recado, de somente mediar a situação. Quando não somos assim, nós somos partes do mesmo corpo. Esta palavra de Deus é para cada um de nós. Levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes. Mas há uma segunda obrigação nesse texto, há um segundo dever, meus irmãos, para uma igreja que vive na prática da comunhão. E a segunda obrigação é reconhecer a influência do nosso testemunho na vida dos nossos irmãos. Vamos voltar ao texto, olha o que diz o versículo 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Interessante, porque o texto que eu li, ele trata de 4 imagens. A primeira imagem é a imagem de mãos cansadas. A segunda imagem é a imagem agora de um caminho. E aí, meus irmãos, é interessante, porque a vida cristã é uma caminhada. Desde Abraão, passando pelo Êxodo, até os discípulos de Jesus, o povo de Deus é sempre apresentado como um povo que está caminhando, como um povo que está peregrinando. Mas aqui há um detalhe importante, porque o autor, ele não está preocupado apenas com quem caminha. Atentem para o texto. Ele está preocupado com o caminho que nós estamos deixando para trás. A preocupação e a ordem dele não é apenas andem. Perceba que aqui tem irmãos cansados. O contexto de Hebreus são irmãos que estão vacilantes, estão sentindo o peso das lutas, das perseguições. Mas a ordem, meus irmãos, o imperativo do autor não é apenas andem, caminhem, mas façam caminhos retos. Atentem para essas palavras. As estradas do mundo antigo, meus irmãos, eram muito diferentes da nossa. Hoje existem rodovias pavimentadas, grandes avenidas, ruas para todos os lados. Mas grande parte dos caminhos do mundo antigo, desse tempo, surgia justamente, meus irmãos, das pessoas transitarem por ali repetidamente. Quem já morou no interior sabe que às vezes aquelas veredas que se formam assim no meio do mato, e se formam não é porque alguém passou ali, abriu um caminho, não, as pessoas passam tanto numa mesma direção e no mesmo lugar, que depois de algum tempo vira uma trilha, vira um caminho bem certinho para a pessoa andar. Então, olha essa imagem, porque essa é a imagem que o autor aos Hebreus tem em mente. E o que ele está dizendo é exatamente isso. Ele está dizendo que quem vai à frente precisa ajudar a definir o percurso de quem vem depois. Por isso, meus irmãos, que um caminho, por exemplo, mal escolhido, pode colocar, por exemplo, pessoas em risco. Imagina uma trilha que leva a um penhasco, que leva a uma situação de perigo. Essa é a ideia. Você que está caminhando, trate de fazer esse caminho ser um bom caminho para quem vem depois. Você que vai vivendo a vida cristã, trate de que a sua vida possa ser bom espelho e bom exemplo para aqueles que ainda não conhecem como você, porque fazendo como você, eles serão salvos como você será. Aqui está o poder do exemplo, de saber, meus irmãos, que não estamos isolados. Irmãos mais novos nos observam, novos convertidos admiram os mais velhos, meus irmãos. É como uma criança que por vezes em casa se veste com a roupa do pai. É a criança que se veste com a roupa da mãe, que se imagina um adulto, repete, faz as mesmas coisas. É nesse contexto que o autor nos exorta, meus irmãos, para nos mostrar que sempre existe pessoas caminhando depois de nós. Repita comigo, sempre existe alguém caminhando depois de nós. E isso significa que eu tenho responsabilidade para com essas pessoas.
Eu percebo que nós vamos ficando indiferentes a essa situação que eu estou trazendo aqui, meus irmãos. É como se a minha vida me importasse e a de cada um seja de cada um. É problema de cada um. Alguém até diz, mas eu nunca quis ser exemplo de nada. Ô meu irmão, não tem como não ser. Sendo cristão, servindo Jesus, vivendo a vida comunitária, inevitavelmente você se torna uma referência e um modelo para outros. E aí a preocupação do autor é essa: como é que você está caminhando? Porque alguém vai pisar exatamente nas suas pegadas. Onde é que esse caminho que você está andando leva? Porque se morre você, vai morrer mais gente também. Já viu isso, meus irmãos? A pessoa vai, desmorona, que você olha, desmoronou um monte de gente depois. É por isso que um líder não cai só, gente. É por isso que um pastor que literalmente abjura da fé e se torna um apóstata, ele não apostata sozinho. Ele leva incauto, ele leva gente com ele, leva porque pessoas seguem. Pessoas pisam nas pegadas de quem vai antes. E essa é uma responsabilidade que Deus coloca diante de nós nesse dia, meus irmãos. Por isso a pergunta que eu quero colocar é esta: que tipo de caminho sua vida está abrindo para outros caminharem depois? Que tipo de caminho? Comece a pensar sobre isso, meus irmãos. Comece a pensar. Cada decisão comunica, meus irmãos, a maneira como tratamos nossa família, a forma como nós enfrentamos as lutas, o modo como servimos, nossa reação diante das frustrações, a nossa fidelidade quando ninguém está olhando. Tudo isso ensina, meus irmãos, mesmo quando não estamos falando, nós estamos ensinando com a nossa vida. E aí é interessante porque o autor fala de pessoas que estão mancas, estão manquejando. E aí o autor fala de fazer caminhos retos. Fazer caminhos retos. Mas é tão interessante que a ideia, bem que o autor poderia dizer assim: façam caminhos retos, para que aquele que vem manquejando, cansado, aquele que ainda é novo na fé, aquele que ainda não conhece o caminho como você conhece, ele não caia, ele não sofra, ele não tropece. Não é isso que o texto diz. O texto diz: façam caminhos retos, para que aqueles que andam manquejando sejam curados. Essa palavra é muito importante, porque perceba, a sua vida, ela pode ser muito mais do que exemplo bom para alguém. Ela pode ser instrumento de restauração para alguém. Ela pode ser instrumento de cura para alguém. Sabe, eu estou falando daquela admiração pessoal, meus irmãos, que ela é boa. E ela é boa porque é alguém olhando a sua fé e admirando a sua fé e dizendo: meu Deus, eu me sinto sendo restaurado por Deus ao ver o testemunho dessa mulher. Ao ver a fé desse homem, eu me sinto agora encorajado para servir a Deus com mais amor. Paulo fala disso. Quando ele escreve aos Filipenses, ele fala de como suas prisões se tornaram motivo, meus irmãos, de encorajamento para crente medroso. E ele escreve dizendo: meus irmãos, eu me alegro, porque minhas prisões têm feito gente que outrora não queria pregar, agora corajosamente pregar o Evangelho. A vida da gente pode ser instrumento de cura, de restauração para alguém. Meus irmãos, isso é responsabilidade que Deus coloca na vida comunitária. Não temos como evitar isto. O que é mais grave é que os caminhos que nós trilhamos, eles podem, meus irmãos, promover curas, mas podem também promover desajustes. Podem também, meus irmãos, afastar pessoas de Deus. Como é que uma pessoa se porta depois de caminhar com você? Eu sempre disse isso para as lideranças, em cursos aqui de liderança. Liderança nunca é uma ação neutra. Nós sempre lideramos para algum lugar. E a questão que sempre me inquietou na questão da liderança é esta: para onde as pessoas estão indo enquanto me seguem, enquanto me ouvem? Essa é uma questão que todo pastor e todo líder deve se perguntar. Depois de alguém conviver com você, ela é mais crente, ela é mais temente a Deus? Ou a gente tem, meus irmãos, sabe, a gente tem a infelicidade de piorar as pessoas, porque tem gente que consegue isso. Tem gente que depois de conviver com alguém, a pessoa fica pior.
Sabe, isso é ruim. Porque fala, meus irmãos, de exemplo, de atitude, de um modo de ser, que não edifica, que não cura, que não constrói, que não restaura, sabe? Mas como que se fosse um esmeril, vai tolindo e roendo e corroendo, meus irmãos, aquilo de bom que a pessoa trouxe. Tem pessoas que basta alguns cafés, meus irmãos, para se tornar exatamente igual àquela outra. Vai assimilando a linguagem, a murmuração, sabe, o falar mal do outro. A gente influencia quem está perto, a gente molda quem está perto. Por isso cada irmão, cada irmã deveria se sentir com esta responsabilidade de saber que quando Deus confia alguém para compartilhar uma vida comum conosco, é alguém, meus irmãos, para espelhar a vida de um homem, de uma mulher de Deus, que as pessoas ao caminhar conosco, elas se tornem pessoas melhores, mais tementes a Deus, mais obedientes a Deus, mais santificadas, mais amorosas, que as pessoas ao caminharem conosco se tornem pessoas perdoadoras, se tornem pessoas cheias de compaixão, que as pessoas ao caminhar conosco, elas se aproximem de Deus e se tornem mais parecidas com Jesus. Quantos desejam isso para a sua vida, meus irmãos? Deixa eu sentir isto. Porque esse é, meus irmãos, um compromisso nosso como pastores. Não pastoreamos para deixar uma igreja pior. Não cuidamos de gente para deixar pessoas piores. Não compartilhamos de uma vida comum com alguém para deixar uma pessoa mais longe de Deus do que ela estava quando começou a caminhar conosco. O nosso caminho modela, meus irmãos, uma trilha em que outros seguirão. E deixa eu lhes dizer, nós somos responsáveis sim pelos nossos irmãos. Aquela síndrome de Caim, os irmãos lembram do Caim? Deus chega e diz: Caim, onde está o teu irmão? O que ele diz? Todo revoltado, se protegendo, porventura, sou eu o guardador do meu irmão? Deixa eu responder a pergunta de Caim: você é o guardador do seu irmão? Você é aquele que é responsável pelo seu irmão? Especialmente aqueles que são mais velhos. Essa é uma igreja de gente madura na fé, meus irmãos. Esta é uma igreja centenária. E sobre nós, às vezes sobre os nossos anos de fé, repousa esse dever de agir responsavelmente, porque os mais novos olham, admiram, espelham, imitam. E a Bíblia ensina a imitar. A Bíblia ensina os mais novos copiar a vida íntegra e bonita dos mais velhos. É por isso que a gente precisa traçar um caminho reto para o que anda depois, mesmo mancando e ferido, ao caminhar nas nossas pegadas, eles sejam curados. Oh, glória a Deus! Já pensou? Aleluia! Mas eu quero, meus irmãos, já indo para a reta final desta palavra, falar da terceira responsabilidade. E a terceira responsabilidade que temos é cuidar do ambiente espiritual que construímos juntos. Só para a gente não se perder, a primeira responsabilidade é fortalecer os que enfraquecem na caminhada da fé. A segunda responsabilidade que nós temos é reconhecer a influência do nosso testemunho na vida dos nossos irmãos. Terceiro, meus irmãos, cuidar do ambiente que nós estamos construindo juntos. A gente influencia o ambiente que nós fazemos parte. Não somos figuras neutras, meus irmãos. Não somos um objeto colocado que não exerce influência sobre o entorno. Nós influenciamos e afetamos o lugar em que nós estamos. Eu quero olhar para o texto com os irmãos. Olha o que diz o versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio delas muitos sejam contaminados. É interessante, porque aqui o texto fala de raiz. O autor ele começa falando de seguir a paz e a santificação. E é significativo ele começar por esta ordem, porque antes de falar da raiz de amargura, ele fala, meus irmãos, do quanto é importante, do imperativo, do cultivo da paz, sabe? Da paz que deve haver
como algo que nós prezamos, que nós valorizamos, que nós cultivamos. Obviamente que ele está considerando a realidade de que nenhuma comunidade é isenta de tensões, de conflitos. Mas o que é a paz bíblica, pastor? Que paz é essa que o autor está falando? Esta paz, meus irmãos, é uma disposição de preservar a comunhão, de buscar a reconciliação, de recusar a escalada de conflitos. É a decisão de não permitir que diferenças se transformem em divisões, nem ofensas criem barreiras. Mas é interessante que o autor, ele não só exorta a buscar a paz, ele exorta a buscar a paz e a santificação. Por que isso? E eu fiz essa pergunta nesses dias, e Deus me fez perceber que a verdadeira comunhão não pode ser construída às custas da verdade, meus irmãos. É por isso que paz e santificação caminham juntas. Porque às vezes, pastor Adail, em nome da paz, a gente pode ser tentado a sacrificar a santidade. Muitas vezes fazemos isso. Em nome do ambiente pacífico, em nome da harmonia, a gente começa a flexibilizar, deixar passar coisas, negociar, relativizar. É por isso que paz e santidade caminham juntos. Porque a gente não entrega a comunhão, meus irmãos, e a harmonia a uma vida de pecado, a uma vida que nos afasta de Deus. Nós não estamos dispostos, entenda isso, nós não estamos dispostos a sacrificar a verdade em nome da paz. A paz está sempre junto com a verdade, com a santidade. É importante que isso seja dito, meus irmãos, porque paz sem santidade se torna mera tolerância. O problema é que também a santidade sem a paz se torna também, meus irmãos, muitas vezes em atitude de rigor, de truculência, de exigência pesada, em que basta seguir o que é certo e não importa o custo disso. Não. O desafio é paz e santificação. É a verdade que caminha com comunhão. É a verdade que é dita em amor. E é isso que o autor fala. E quando o autor fala que esse cultivo da paz e a santidade se dá na igreja, a gente agora tem um solo protegido contra algo que ele considera muito danoso à vida comunitária, e ele chama isso de raiz de amargura. Oh, meus irmãos, raiz de amargura, ela é aquela raiz que brota, e a ordem do autor aos hebreus é assim: cuidem. Essa palavra cuidem, ela é uma palavra, meus irmãos, que ela tem o mesmo sentido de episcopo. É a palavra, por exemplo, que a Bíblia se refere aos bispos. É como se Deus colocasse sobre cada um de nós o dever de supervisionar, meus irmãos, uns aos outros, para não deixar que uma raiz de amargura brote e cause perturbação na vida da comunidade. É isso que o autor está querendo dizer. Meus irmãos, a gente sabe o quanto uma raiz de amargura pode fazer de mal numa igreja. Já viu uma pessoa amargurada? Como ela amargura outros, como ela machuca outros, como ela enreda outros. Perceba a progressão: a raiz brota, depois perturba e finalmente contamina. Ela brota, perturba e contamina. É assim que uma raiz de amargura faz e produz na vida da comunidade. E é papel de cada um de nós supervisionar. É a palavra episcopo, é cuidai, para que nenhuma raiz de amargura brote e perturbe e contamine. Nós temos o dever, meus irmãos, de cultivar o ambiente de paz que estamos construindo juntos. É por isso que o autor nos exorta e parece nos fazer perceber que se há um poder danoso na raiz de amargura, que brotando, contamina, se espalha, causa danos, há também, meus irmãos, a possibilidade de uma raiz de graça e de amor brotando em nós, espalhar no meio de nós, meus irmãos, um ambiente de harmonia, de fraternidade, de perdão, de consolo, de encorajamento. E esse é o ideal que parece estar implícito no texto. Porque se eu não cultivo no meu coração raiz de amargura, eu posso cultivar, ao invés disso, uma raiz de graça, de misericórdia.
de consolo, de encorajamento. E eu agora influencio outros, para que outros também sejam assim. Meus irmãos, é um desafio isso para nós. Que o Senhor nos guarde. Eu estou chegando ao final desta palavra, e o sentimento que eu tenho enquanto eu parava nesse texto e orava, era justamente que o Senhor nos guarde. Nos guarde, meus irmãos, dos corações feridos e amargurados, que por vezes amarguram outros, ferem outros, corrompem outros, contaminam outros. Que o Senhor guarde o nosso próprio coração, meus irmãos, das feridas que muitas vezes nos fazem causadores de males em outros. Quantas vezes, meus irmãos, carregamos amarguras em nós e sem perceber começamos a influenciar negativamente quem sequer teria maturidade de ouvir certas coisas. É tão triste isso, às vezes um cristão maduro ferido, sabe, ferindo novos convertidos, trazendo informações, notícias, falando coisas que aquela pessoa sequer tinha estrutura para lidar com aquilo. E o problema do coração amargurado é que a verdade na boca do coração amargurado é sempre uma verdade distorcida, porque é a verdade construída a partir do próprio ego ferido, inflamado. É a verdade construída a partir daquilo e daquele que pensa que só ele tem razão e todo mundo está errado. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que haja em cada um de nós a vigilância de não deixar que nenhuma raiz de amargura brote, depois perturbe e depois contamine. Repita comigo: que Deus nos guarde. Porque é isso que Deus espera da comunidade de fé que nós pertencemos. Meus irmãos, e o texto termina, e eu termino esta palavra, nos falando de uma quarta obrigação, e aqui eu falo já como uma conclusão, o encerramento desta palavra. E a quarta obrigação é que temos preservar o valor da herança que nós compartilhamos. O autor termina a sua exortação no versículo 16, 17, falando de Esaú, do profano. Essa é a palavra, é o termo que o autor usa. Esaú era um profano. Por que Esaú era um profano? Esaú era um profano porque Esaú considerou comum aquilo que era sagrado. Esaú era profano porque ele considerou de pequeno valor aquilo que tinha valor eterno. O que o texto está nos ensinando aqui? Está nos ensinando, meus irmãos, que aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós mais importamos, determina também o que outras pessoas irão valorizar e importar. E a exortação do texto para nós é que o exemplo de Esaú seja um modelo que nunca sigamos. Sabe, aqui está falando daqueles que desprezam o privilégio da comunhão, que desprezam o sagrado, que desprezam a herança bendita, que desprezam o legado que recebemos do Senhor através das gerações que passaram por esta igreja. Repousa sobre nós, meus irmãos, o dever de afirmar o valor daquilo que importa para a igreja, a vida em comunhão, o estar na igreja, o ser cuidado pelo Senhor, a ministração da palavra. Sabe, às vezes a gente pode banalizar certas coisas da igreja e sem perceber o nosso coração está como o coração de Esaú, fazendo pessoas agora amar e focar em coisas que não importam para Deus, que não são essenciais para Deus. Quantas vezes, e eu vejo isso no ambiente às vezes da família, a gente começa a desestimular a vida em comunhão, a vida do culto. Não vamos para a igreja hoje não, estou tão cansado. E a esposa insiste, vamos para a igreja. Não, eu tenho um programa que eu marquei, um passeio, no calçadão da Beira-Mar hoje à noite, terça-feira, com os amigos. Não posso ir para o culto. E aí levo o filho para passear no calçadão, em plena terça-feira à noite. Eu estou dando um exemplo, meus irmãos. Eu não estou dizendo que isso te condena. O que eu estou dizendo é que isso modula o coração de quem caminha com você. E vai determinando o que mais importa, o que mais tem valor. Às vezes a gente, sem perceber, vai moldando quem está à nossa volta. Chegamos numa igreja e no culto, e ao invés de estar dentro do culto, ficamos ali. Quantas vezes cresci vendo essa realidade, meus irmãos, congressos de juventude.
Graças a Deus isso não acontece mais nessa igreja. Chega a hora da mensagem, aquelas pessoas saindo para a rua, conversando, aquela atitude de indiferença, de desrespeito. Meus irmãos, isso é espírito de Esaú. É fazer aquilo que é sagrado se tornar comum, se tornar sem valor. E o pior é que às vezes quem vai, gente, leva outros, porque influencia, é uma liderança para o mal. E aí, sem perceber, ele está moldando o coração de outros mais jovens, novos convertidos, a amar aquilo que não deveria amar, a querer aquilo que não deveria querer. Nós temos o poder, meus irmãos, de influenciar para que outros valorizem aquilo que realmente importa. Quantos recebem esta palavra esta noite? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Porque esta palavra nos chama, meus irmãos, ao compromisso comunitário, a vida em comunhão, aquilo que Deus espera de nós como família, porque nos importamos com o outro. A nossa vida influencia outro, a nossa vida afeta outro. E é partindo desta premissa que agora nós cuidamos de nós, mas não cuidamos de nós por causa de nós apenas, cuidamos de nós por causa de quem caminha conosco, de quem está se espelhando em nós, de quem está, sabe, sendo inspirado na nossa própria caminhada. Levante sua mão nesta noite, porque a minha oração é que Deus te fortaleça, meu irmão, que Deus renove tua força, para que você levante mãos cansadas por onde você caminhar. A minha oração é que o Senhor te dê capacidade de ver joelhos vacilantes pelo caminho, e assim você possa traçar caminhos retos, para que aqueles que manquejam sejam curados. A minha oração é que do teu coração brote gratidão, um louvor a Deus, e à medida que as pessoas sentem com você, tomem café com você, elas se sintam edificadas pela mulher de Deus que a senhora é, pelo homem de Deus que você é. Peça a graça de Deus agora pela sua própria vida. Peça a graça de Deus agora pela igreja de Jesus que somos nós. Eu quero orar, meus irmãos, pela igreja já neste momento final do culto. E eu queria convidar o pastor Adail Salles para orar por nós. Se tem alguém aqui precisando de oração, venha em nome de Jesus. Venha receber oração pela sua vida. Sabe, meus irmãos, nós somos peregrinos numa caminhada, e que somos desafiados a nos ajudar, a socorrer uns aos outros, a se importar com o outro, a segurar a mão daquele que está cambaleando. Não é julgar, gente, não é apontar o dedo, é dizer: meu irmão, eu estou aqui, nós vamos caminhar junto, nós vamos ficar juntos. A gente não deixa soldado ferido no caminho, meus irmãos. Que Deus nos ajude a ser um corpo em que os membros lutam uns pelos outros. Eu nunca faço isso enquanto prego, mas você pode pegar na mão do seu irmão do seu lado. Gente, não é do meu feitio ficar com esse negócio. Pega na mão, cutuca, fala. Eu não faço isso, mas eu sinto Deus dirigindo para um momento assim. Porque esta mão que você toca é o seu irmão, é a sua irmã, é a sua irmã, é parte do mesmo corpo. E você pode interceder por ele agora. Eu peço que você faça isso. Feche os seus olhos antes que o pastor Adail ore. Ore por ele, ore por esta pessoa. Ministre a graça de Deus sobre ela. Peça a Deus por ela agora. Faça isso em nome de Jesus. Pastor Adail, ore por nós. Ore por nós, pastor. Ore por esta igreja. Deus. Glória a Jesus. Vamos orar, meus amados irmãos, com fé. Nesse momento, depois dessa palavra que muito edificou nossas vidas e nos deu um norte maravilhoso a seguir. Quero ratificar, meus amados, também o pedido de oração pelo Luiz Paulo e pela Tassiana Forte. São filho e nora da nossa querida irmã Márcia, da congregação
Parque Boatã. Pastor Ademar está dando um apoio àquela família que sofreu um acidente e que foi a óbito seu bebê de 2 anos. Estão hospitalizados em Tocantins, esperando na misericórdia de Deus, cuidados médicos, para depois se transferirem para cá e darem prosseguimento a um momento muito difícil. Então, eu peço que a Igreja do Senhor Jesus aqui na capital ore por essa família e pela igreja que também está sofrendo com eles, no nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesse momento, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, justo e bom. E é no nome de Jesus, o Teu Filho, que mais uma vez nós entramos na Tua presença em oração, agradecidos a Ti, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho com cada um de nós, Senhor. Tu manifestaste mais uma vez neste púlpito, neste lugar, a Tua palavra, Senhor, que é o alimento de cada dia para nossas almas. Te agradecemos, Senhor, pela Tua santa e sábia orientação, porque os nossos corações precisam, Senhor, da Tua orientação. Não há como ouvir a Tua voz senão pela Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, foi ministrada nesta noite mais uma vez. Te somos gratos, Senhor, porque estamos satisfeitos, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós. E nesse momento, Senhor, apresentamos os nossos corações, Senhor, para que o Teu Espírito nos alinhe à Tua vontade, para que o Teu Espírito nos conduza no trilho da santidade. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos por cada vida que aqui está, os Teus filhos e filhas, Senhor, que vieram aqui, ó Pai. Eles não vieram, Senhor Deus amado, a nenhum outro a não ser a Ti, porque Tu és o Deus deste lugar, Tu és o Senhor das nossas vidas. Por isso, Senhor, ministra a vida de cada um conforme a necessidade e a demanda da alma de cada um. E que no nome de Jesus, o Teu Filho, Pai, cada um possa sair daqui, Senhor, farto e satisfeito, Senhor Deus amado, com a Tua palavra. Assim, Senhor, que as interrogações sejam respondidas, ó Pai. Queremos Te pedir, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos nesse momento, ó Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus, a cura para aqueles que precisam. Os nossos irmãos que estão em suas casas, distantes ou em qualquer lugar, participando deste culto, através da internet, Senhor Deus, visita nesse momento. Te pedimos, Senhor, pela família da irmã Márcia, mais uma vez, ó Pai, Luiz Paula, Tassiana, Senhor, que estão ali no Tocantins. Senhor, essa família está vivendo um momento difícil, mas Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor da vida deles, e Tu estás no controle, Senhor. Tu nunca perdeu o controle um só momento da vida dos Teus filhos. Por isso, nesse momento, Senhor, nós Te pedimos por eles. Acalenta seus corações, Senhor. Fortalece, Senhor, os seus corações enlutados, ó Pai. Visita naquele hospital, Senhor. Nós não temos a dimensão desse momento, mas Tu tens. Tu tens o controle desse momento, Senhor, e Tu sabe todas as coisas. Ser com Teu filho, pastor Ademar, irmã Fátima, que estão, Senhor, na condução daquela congregação. Fortalece o Teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Nós Te pedimos agora pelo nosso pastor, o pastor Antônio José, mais uma vez. Senhor, visita o Teu ungido nesse momento e o seu coração, ó Pai. Conduz o Teu filho, Senhor Deus amado, neste momento de recuperação. Fortalece, Senhor Deus amado, a sua alma a cada dia, com a graça que ele precisa, Senhor Deus, para esse momento. No nome de Jesus, a irmã Janilda, sua família, sua casa, abençoa a diretoria da igreja, os pastores, as lideranças, todo o Teu povo na igreja de Fortaleza e no mundo. Assim, Senhor, nós Te pedimos e por fé Te agradecemos no nome de Jesus.
Glória a Deus. Não saia sem cumprimentar algumas pessoas. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus, hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Somos corpo